Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de trabalho e energia. Eu vou fazer agora uma questão sobre trabalho. A questão diz assim: um objeto é deslocado em um plano sob a ação de uma força de intensidade igual a 5 newtons, percorrendo em linha reta uma distância igual a 2 metros. Considere a medida do ângulo entre a força e o deslocamento do objeto igual a 15 graus e T, o trabalho realizado por essa força. Uma expressão pode ser utilizada para o cálculo desse trabalho em joules, e é T igual a 5 vezes 2 vezes seno de θ. Nessa expressão, θ equivale em graus a... Então, para a gente interpretar essa questão, a gente tem que lembrar do seguinte, ó. A ideia que o problema deu foi isso aqui, ó. Eu tenho lá uma superfície horizontal e em cima dessa superfície eu tenho um bloco. Esse bloco, ele está sendo puxado, ó, considere a medida do ângulo entre a força e o deslocamento do objeto igual a 15 graus. Então, a ideia que o problema está dando é que ele está sendo puxado para cá com uma determinada força que ele deu o valor que vale 5 newtons. Porém, essa força ela está fazendo um ângulo aqui de 15 graus. E a gente tem que lembrar que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Só que olha a expressão que ele deu. Ele disse que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. E ele quer saber que ângulo é esse. A ideia dessa questão é a gente mostrar a relação entre seno e cosseno. Você já reparou na tabela dos ângulos 30, 45 e 60 o que acontece com o seno e com o cosseno? Então, essa tabela ela fica exatamente assim, olha só. Se você notar, ó, o seno de 30 graus, ele é igual ao cosseno de 60 graus. Né? Se a gente for pensar no ângulo, né? Se aqui for y, aqui for x, eu tenho o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, seno 30 graus, o complementar dele é o de 60 graus. Então, o que eu posso dizer? Olha a comparação que a gente pode fazer. Imagine que eu tenha uma força, né, ou um ângulo, e esse ângulo ele é formado com o eixo x. Tá? Então, eu vou chamar esse cara de θ. Note que quando o ângulo é formado com o eixo x vira cosseno, é o eixo do cosseno, e o eixo y é o eixo do seno. Quando a gente pega o ângulo formado com o eixo y, tá? O y passa, vamos chamar esse cara de alfa, o y passa a ser o cosseno e o x passa a ser o seno, né? Então, a gente pode dizer que eles são trocados quando a gente muda esses ângulos. Ó, esse aqui é o seno e aquele lá fica o cosseno. Então, olha que interessante. Se eu posso dizer que seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, de acordo com a minha questão, se esse ângulo aqui é 15 graus, esse ângulo aqui vai ser
75 graus, porque 15 mais 75 vai dar 90. Então, a minha ideia é o seguinte, a gente não sabe que seno de 15 graus é igual a cosseno de 75 graus? Então, eu também posso dizer que o meu seno de 75 graus vai ser igual ao meu cosseno de 15 graus, não é? Só trocar. Aí, se você for pegar a expressão que ele deu, ó, T é igual a 5 vezes 2 vezes seno do ângulo. Só que trabalho não é calculado com seno, é calculado com cosseno. Se eu colocar seno de 15 graus, o meu cosseno vai ser de 75, mas o problema falou que o ângulo é de 15, né? Para eu achar o trabalho igual a força vezes a distância vezes o cosseno de 15 graus, qual é o valor que eu tenho que colocar ali no lugar do seno? Cara, só pode ser seno de 75. Por isso que o ângulo θ é 75 graus. E a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.